Olá, alunos. Aqui é o professor César Ferraz. Estou dando aula em um ambiente controlado, ok? Se você está assistindo essa aula em sala de aula ou num ambiente público, use todas as medidas sanitárias recomendadas para que você se proteja e proteja os demais, ok? Então nós vamos na aula de hoje, Grécia Antiga, democracia ateniense. Vem comigo nesse passeio pela história, ok? Então a gente vê que a sociedade ateniense durante muito tempo foi muito engessada. A gente tem os eupátridas, que eram a nobreza, os donos de terra, os demiurgos, os comerciantes, os artesãos, muito importantes dentro da sociedade. A gente vai ver porque Atenas ela não tinha um terreno plano, ela era montanhosa, pedregosa, arenosa, então o comércio era muito importante para Atenas, ok? E aí a gente vê também a classe dos georgóis, que eram os pequenos proprietários. Nós temos os tetas, que era a maioria da população na época, os desempregados, marginalizados. Uma categoria muito interessante é dos metecos, que eram os estrangeiros que pagavam impostos simplesmente por serem estrangeiros. E muitos metecos eram comerciantes ricos, ok? E lá no final dessa sociedade, a gente tem aí os escravizados, ok? Que eram escravizados em guerra, né? Por dívidas, tinha isso também, tá? Na Grécia Antiga, escravidão por dívida, tá? E filhos de escravos também, ok? Então, dentro da democracia ateniense, ela nasce por causa da pressão dos camponeses por terra, né? A terra era a riqueza na época, né? A agricultura, a criação de animais. A maioria da população se vê excluída da posse de terras. Só os eupátridas tinham as terras. Então a população lutando por ter, né, o sustento econômico, eles vão criando a democracia. O interessante é que na Grécia Antiga, né, para você ser um cidadão, você também tinha que ir à guerra, mas você tinha que se equipar e pagando os próprios custos. Então, assim, eles não tinham terras, quando tinha a guerra, eles tinham que se armar, mas não podiam participar da vida política. Então, os camponeses começam a pressionar aí para participar da democracia e, enfim, serem cidadãos. Ok? O que significa democracia? Né? Demos é povo e cracia é poder, poder do povo, né? Podia participar da democracia ateniense, né? Eram considerados cidadãos os homens atenienses a partir dos 21 anos de idade. Né? A democracia ateniense era interessante porque ela era direta. Né? Eles não votavam num representante para que o representante escolhesse por eles. A eclésia era todo o povo reunido num local chamado Ágora, era uma praça pública. E ali o povo votava, debatia e decidia em quais seriam os rumos da sociedade ateniense. Isso é muito importante, que a gente vê todo o povo reunido decidindo se vão ser gastos militares, gastos com alimentação, gastos com infraestrutura, gastos ampliando as pastagens públicas. Enfim, a população decidia tudo mesmo, desde a educação, a saúde, a expansão, a guerras. O povo estava no poder diretamente, ok? Então a gente tem aqui, ó, como legisladores de Atenas.
os políticos, não só políticos, mas os ideólogos, né, figuras da história muito importantes para o avanço da democracia e para o surgimento da democracia em Atenas. O primeiro deles é Drácon. Drácon ele faz uma coisa simples. Para a gente parece simples, mas na época não era. Escrever as leis. Antes as leis ficavam em praça pública ou eram orais. A maioria da população era analfabeta, não sabia ler. Mas as leis eram orais, então quem dominava essas leis eram os eupátridas. Então vocês vão ver que durante os julgamentos os eupátridas manipulavam as leis de acordo com a sua própria vontade. O que Drácon faz? Escreve as leis e falam: aqui estão as leis, todos podem ler, todos podem se informar, ok? Mas essas leis, as leis de Drácon, né, eram leis muito severas, daí a expressão medida draconiana, né, implacável, severa, rigorosa, e o poder continua nas mãos aí dos eupátridas, que eram os nobres donos de terra. Outro legislador muito importante na Grécia Antiga era Solon. Solon ele conseguiu acabar, né, solucionar muitos problemas sociais, muitos conflitos do povo e dos eupátridas por terra. Né? Uma das coisas que Solon fez foi ampliar a participação política para o povo. Né? E duas coisas muito importantes Solon fez. Acabou com a escravidão por dívidas, ou seja, o grego não podia mais ser escravo de outro grego porque não conseguia pagar uma dívida, ok? E os eupátridas, por terem muita capacidade financeira, eles criavam situações para que outros gregos acabassem se tornando escravos. Então Solon tornou isso proibido. E outra coisa, se você também estivesse devendo a um eupátrida, ele simplesmente podia tomar a sua terra. E isso Solon proibiu. A terra era sua, mesmo que fosse muito pequena, para que os eupátridas não formassem grandes pedaços de terra, né? Grandes fazendas, latifúndios, ok? E a gente tem Clístenes. Clístenes, né, depois de uma onda de tiranos, a população, ela, por incrível que pareça, apesar das medidas tomadas pelos outros legisladores, a população ela escolhe tiranos. Né? Os tiranos davam o que o povo queria, alimentos, terras, emprego, sem pensar nos gastos que a sociedade ateniense teria. Né? E eles governavam de maneira despótica e até maldosa. E aí Clístenes foi aquela pessoa que acabou com esse tipo de governo e devolveu o poder para o povo, né, onde o povo realmente pudesse escolher o que queria. Então, assim, Clístenes ele liderou a revolta que levou Atenas de volta, né, não só a participação política, mas ele abriu a participação política. Ele realmente instituiu a democracia, onde o povo votava, o povo falava, o povo tinha igualdade jurídica, enfim, né, o povo participava do governo. Outro legislador muito importante era o Péricles. Né? O Péricles, ele vendo que a população já participava da democracia, né, muitos cidadãos eles não podiam se ausentar do seu emprego para participar da vida política. Então, o que Péricles faz? Ele cria um auxílio financeiro para que as pessoas trabalhem na parte da manhã e consigam ir à ágora, né, debater, votar, participar da política, até a população mais simples. Outra coisa que Péricles fez foi obras
públicas, ou seja, ele pegou toda aquela população, né, principalmente os tetas, né, que eram os desempregados, marginalizados, a população mais pobre, criou obras públicas, ou seja, a população empregada tinha salário. Se a população tinha salário, comprava dos comerciantes e os comerciantes, por seu lado, enriqueciam e o dinheiro circulava ali pela Grécia antiga, principalmente Atenas, fazendo Atenas crescer como potência. E aí Péricles vai tomar medidas para definitivamente criar, né, um governo, um sistema de leis, um sistema político de direitos, né, onde as pessoas vão ser tratadas aí, pelo menos os que eram considerados cidadãos atenienses, né, os homens a partir dos 21 anos, pessoas. Então a primeira é a isonomia. As pessoas tinham os mesmos direitos perante a lei. Outra era a isocracia. A população tinha o direito de ocupar os cargos públicos, tinham o direito de se candidatar, seja quem fosse, ok? Não só os ricos, mas os mais humildes. Outra coisa era a isegoria. Isegoria era o direito que todo cidadão ateniense tinha de se expressar na ágora, né? De expressar as suas ideias, de ter liberdade de expressão, ok? Então vamos para as nossas atividades. Primeira pergunta: como foi o governo de Péricles? Nós já acabamos de ver, né? Ele deu ajuda financeira, emprego, sobretudo para a participação política. E outra coisa, estabeleceu direitos iguais na justiça, na política e expressão. Questão 2. Qual a principal medida de Clístenes? Essa é fácil, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de Clístenes e vão lembrar de democracia. Clístenes instituiu a democracia, ok? E aí, questão 3. Quem participava e como era a democracia em Atenas? Quem participavam eram os homens, só os homens, atenienses, não podiam ser de outras cidades, a partir dos 21 anos. E a democracia ela era direta, com a participação de todos considerados cidadãos. As pessoas votavam no que elas queriam. Mais saúde, mais educação, mais segurança, mais lazer, mais cultura, enfim, o povo participava diretamente. Qual a lei mais significativa de Drácon? Questão 4. Qual a lei mais significativa de Drácon? Transformar as leis de orais para escritas, dando segurança jurídica. Como a gente viu, agora o povo podia consultar as leis e não ser manipulado aí pelos eupátridas. Essa é a nossa aula sobre democracia na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Aqui é o professor César Ferraz, seu professor de História. Um forte abraço.